quando ele foi questionado sobre essa situação envolvendo times brasileiros contra times europeus. Porque tem a desculpa que os times europeus estão em reta final de temporada, por isso que os times brasileiros estão se dando bem. Cara, ele deu umas declarações que eu acho que a gente tem que bater palma pro Renato Gaúcho pela coragem dele e pela forma que ele está pensando, porque eu concordo com ele. Abre aspas para o treinador do Fluminense. As vitórias de Botafogo e Flamengo mostram a força do futebol brasileiro. A gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo e o que o meu xará Renato Paiva faz no Botafogo. Se brasileiro vem para o Mundial e perde, falo, o futebol brasileiro não consegue medir forças com os europeus. Se ganha, falo, o futebol europeu está voltando das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem o outro Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros tendo feito entre 70 e 80 jogos no ano, ninguém dá essa desculpa. Ninguém fala, o time brasileiro está cansado. Quando o time europeu atropela e fala, realmente não dá para medir forças com eles. Aí quando o futebol brasileiro começa a ganhar e se destacar, começam. O futebol europeu estava de férias. Eu não concordo. O futebol brasileiro vem fazendo um grande mundial, vem se superando contra adversários poderosos e vem conquistando os resultados. Isso mostra que nem sempre somente o dinheiro vence as partidas. Sim, não tem como brigar com os europeus na parte financeira. Eles podem contratar grandes jogadores e formar times fortíssimos, mas futebol é decidido no campo. E dentro do campo hoje o futebol brasileiro e o povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os brasileiros vêm fazendo nesse mundial. E não tem desculpa. Os europeus estavam de férias. Não. O futebol brasileiro vem fazendo bonito no Mundial, tem que destacar Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Essa é a realidade. Quando muita gente não acreditava que isso aconteceria, está acontecendo. Aonde os clubes brasileiros vão chegar, a gente não sabe. Mas no momento, os 4 clubes brasileiros estão de parabéns pelos que estão fazendo no Mundial. Palmas para o técnico Renato Gaúcho. E vou além. A discussão, na minha concepção, não deveria ser se o futebol brasileiro está perto do futebol europeu, porque não está, gente, não está. O grande problema é esse, é achar que o desempenho dos brasileiros nesse Mundial faz com que todo mundo pense que o futebol brasileiro vai muito bem, obrigado. Não vai muito bem, não. Pelo contrário. Se não tivesse a quantidade de defeitos que tem no futebol brasileiro, a gente poderia estar ainda mais perto dos europeus. E quando eu falo isso a arbitragem do futebol brasileiro é horrível. Os gramados que são jogados aqui no futebol brasileiro, da Série A à Série C, são terríveis. As viagens, o calendário é horrível. Aqui se joga a cada 2, 3 dias. Lá no Mundial eles estão jogando a cada 4 dias, é óbvio que isso faz a diferença. Então o debate tem que ser, imagina se a CBF valorizasse mais o produto dela, como a gente estaria mais à frente, mais perto dos europeus. Igual o Felipe Luiz falou ontem, existe a elite no futebol europeu e a gente está muito distante dessa elite. Não adianta você achar que por conta da vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, o bom jogo do Fluminense contra o Borussia, a gente está perto. Não, a gente não está perto da elite. O debate, pelo menos, tem que ser, na minha concepção, imagina se a CBF melhorasse o conteúdo, como a gente não estaria melhor atualmente. Esse é o debate. E não adianta com desculpinha de calor, reta final de temporada, isso não existe. Os times brasileiros estão indo bem porque fazem por onde? Porque tem bons jogadores, bons treinadores, e a gente precisa valorizar mais o nosso futebol brasileiro. Dito isso, galera, vamos falar de Flamengo. O técnico do Sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, pediu demissão e vai retornar a Portugal. O que aconteceu? Ele estava aí há menos de 3 meses no comando da equipe do Flamengo, do Sub-20, mas ele está com um problema muito sério envolvendo um familiar dele. Eu não posso dar mais detalhes. A pedido da própria pessoa que me contou isso, falou: Vene, ele está com um problema muito sério em Portugal, ele precisa voltar urgentemente para Portugal, ficar perto da família, ele não podia mais ficar longe da família. Então ele conversou com a diretoria do Flamengo, com o José Boto, e o Flamengo teve uma postura maravilhosa, segundo essa fonte, porque entendeu toda a situação,
porque é algo muito sério, tá? Envolvendo um familiar do Nuno Campos. Inclusive, fica aqui minha energia positiva para que tudo fique bem o mais rápido possível. Então, ele vai deixar o Flamengo junto com o seu auxiliar, o Gonzalo Cruz, e agora o Flamengo está no mercado em busca de um treinador para o Sub-20. Quem vai definir quem será o substituto do Nuno Campos é o Alfredo, que é o coordenador auxiliar ali do José Boto no dia a dia do Flamengo. Então, fica aqui meu apoio e minha energia positiva ao Nuno Campos. Falando do time profissional, galera, o técnico do Bayern de Munique Company disse que não ficou surpreso com a vitória de 3-1 do Flamengo sobre o Chelsea. Rapaz, abre aspas aí pro Company. Não estou surpreso. Quando eu vi Danilo e Jorginho em campo pelo Flamengo, conheço o talento desses caras. Trazem muita experiência para o time. Então não fiquei surpreso. Os fãs sul-americanos adoram o jogo, adoram a Copa do Mundo de Clubes. Nada pode ser desculpa para nós. Temos que querer mais do que eles. Temos que ter a mesma vontade que eles. Até mais. Tá aí o Company, eu concordo com ele. Aí a gente volta pro assunto lá do começo do vídeo. Estão tentando desvalorizar as vitórias dos brasileiros, mas não vai desvalorizar. Não vai desvalorizar. Inclusive, é até chato ficar comparando qual foi a melhor vitória do Botafogo ou do Flamengo. Sabe, é chato. Não, as duas vitórias foram sensacionais. Óbvio que a do Botafogo chama muita atenção porque foi em cima de um PSG campeão da Champions League, mas independentemente disso, como o Flamengo jogou, como o Botafogo jogou, o que importa é que os clubes brasileiros ganharam. E eu tô nessa, eu vou ser a favor dos brasileiros e até mesmo dos sul-americanos contra os europeus nessa Copa do Mundo de Clubes, que eu repito, está sendo uma baita competição. Para você, Flamengo já está classificado, já passou em primeiro, acabou, não tem como mais mudar isso. Se você fosse o técnico Felipe Luiz, você escalaria o time principal ou você rodaria o elenco, daria oportunidade para outros jogadores visando a melhora física de todo mundo, visando ter o auge físico de todos os jogadores? O que você faria contra o Los Angeles Futebol Clube? Colocaria o principal ou pouparia alguns jogadores até para ganhar um ânimo ali? Tem a questão do cartão amarelo também, que, por exemplo, se o Gerson tomar mais um cartão amarelo, tá fora das oitavas de final. Quem tá pendurado com cartão amarelo, se tomar mais um, tá fora das oitavas. Queria saber a sua opinião. O que você faria? Pouparia ou iria com força máxima para essa última rodada, sendo que o resultado não vai mudar absolutamente nada para o Flamengo? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mudar o assunto aqui agora, falar sobre o Wesley, que após uma excelente atuação, ele erra por nervosismo, ele estava nervoso, claramente nervoso, claramente ele estava nervoso ali com o jogo. Eu acredito que ele sentiu um pouco o início do jogo, ele erra uma bola, que normalmente ele não erra, e depois, durante a partida, ele consegue dar uma volta por cima, consegue fazer um excelente jogo, apesar do erro. E a informação é que após o jogo de ontem e após a atuação do Wesley, o Chelsea procurou informações para comprar o jogador. A ideia do clube inglês é procurar um lateral direito e perguntou, foi atrás de saber informações sobre o Wesley, foi atrás de buscar informações de preço, de quanto é que custa, como é que faria para comprar esse jogador, como é que seria aí uma possível compra dele. Essa é a informação que saiu hoje no jornal O Globo sobre a situação do Wesley. E antes de eu falar do Flamengo fazendo contratação com urgência, deixa eu falar sobre o recorde que o Flamengo bateu no jogo de ontem. 54.019 pessoas, foi o maior público dos jogos dos times brasileiros enfrentando times europeus. O segundo colocado é PSG e Botafogo, com 53.699. Terceiro, Palmeiras e Porto, com 46.275. E quarto, Fluminense, no jogo Fluminense Borussia, com 34.736 aí o público do Flamengo, superando os outros clubes brasileiros aqui no Super Mundial. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre mudança no futebol brasileiro. Isso porque a CBF está planejando reformular o Campeonato Brasileiro e dar uma desafogada no Brasileirão, visando o quê? O alto nível. A CBF viu que
os times tendo um tempo maior de descanso, podendo descansar um pouco mais, tendo um período melhor para descansar e para treinar e para regenerar, o nível subiu. O nível do futebol subiu. E a ideia é subir o nível do Campeonato Brasileiro, subir o nível do futebol brasileiro e até, por conta disso, fazer uma reformulação no calendário, diminuir os números de jogos. Mas a CBF já deixou muito clara que pode até diminuir o número de jogos, pode até fazer uma reformulação no calendário, mas não vai prejudicar nenhum dos detentores de direito. Porque assim, tem muitos interesses. Primeiro, o interesse dos clubes, o interesse dos jogadores. Depois tem o interesse das detentoras de direitos, patrocinadores, essa galera. Então, assim, é muita coisa que envolve uma mexida no calendário. Não é uma coisa tão simples e tão fácil. O atacante Gabigol voltou a movimentar os bastidores do futebol brasileiro ao demonstrar insatisfação com o seu momento no Cruzeiro e sinalizar o desejo de retornar ao Flamengo. A informação foi divulgada pelo jornalista Miguel Júnior, que revelou que o jogador confidenciou a amigos próximos estar arrependido de ter deixado o clube carioca e que não se sente feliz em Belo Horizonte. Segundo a apuração, Gabigol estaria disposto, inclusive, a reduzir consideravelmente seu salário para viabilizar uma eventual volta ao rubro-negro. O jogador, que construiu uma forte identificação com o Flamengo nos últimos anos, teria dito que sente falta da rotina no clube e do clima do Rio de Janeiro, cidade onde se adaptou e manteve sua melhor fase como profissional. A possível reaproximação ganhou ainda mais força após o vazamento de um vídeo nas redes sociais, nesta semana, em que Gabigol aparece em uma festa promovida pelo Denis, cantando com empolgação o hino do Flamengo. Vamos, Flamengo! O registro rapidamente se espalhou pela internet e reacendeu o debate sobre sua ligação com o clube carioca. No entanto, o episódio não foi bem recebido pela diretoria do Cruzeiro. De acordo com fontes internas, a cúpula celeste considerou o comportamento do jogador inadequado, principalmente em um momento em que o clube precisa de foco e comprometimento de todo o elenco. A manifestação pública de carinho por um ex-clube foi vista como desrespeitosa e gerou incômodo nos bastidores. Ainda segundo a apuração, medidas internas estão sendo discutidas e não está descartada alguma punição disciplinar ao atacante. Enquanto isso, parte da torcida do Flamengo se empolga com a possibilidade de ver Gabigol novamente com a camisa rubro-negra. Nas redes sociais, o vídeo na festa provocou reações divididas, enquanto alguns pedem sua volta imediata, outros acreditam que o ciclo do atacante no clube já se encerrou. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês aceitariam a volta de Gabigol? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!